Análise de Chelsea vs Ipswich Town pela 19ª rodada da Premier League. Partida que termina em 2-0 com 2 gols do Ipswich Town, uma derrota do Chelsea. O jogo era na casa do Ipswich, inclusive. Não era uma partida que eu tinha expectativa de uma derrota, em primeiro lugar, e também não era uma partida que eu sinto que deveria ter sido tão difícil quanto foi. Eu acho que foi um resumo do que foi nos últimos jogos, né? O treinador do Ipswich aplicou a mesma coisa que o Fulham aplicou de uma maneira mais eficiente ainda. Durante esse vídeo eu vou, inclusive, entrar um pouquinho dentro desse assunto. O gol do Ipswich Town foi de Omari Hudson e um de Liam Delap, cara. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, essa aqui era a partida que fecha o ano, né? Não fechamos o ano muito bem. Essa última fase tem sido difícil. Terminamos com um empate, né? Ali contra o Everton, 2 derrotas seguidas. Tá sendo um período bem ruim pro Chelsea. Mas não acaba por aí, ok? Eu acho que no começo ali do trabalho também a gente teve alguns jogos que a gente teve alguma sorte ali, né? O jogo contra o Bournemouth e alguns outros que eu cito, mesmo que a gente tenha conseguido ganhar, não foi o jogo que a gente jogou bem. E de fato, no jogo de hoje, deu pra ver exatamente esse mesmo cenário se repetindo de novo. O jogo do Chelsea foi muito morno. Uma coisa que inclusive eu falei, né, do time de Enzo Maresca lá no comecinho, né, que eu tinha medo dele ser um time muito morno. Hoje eu vejo esse time que eu tava prevendo um pouco mais em atividade em campo. Time morno em campo, time que não produz nada demais e fica encaixotado ali na linha de defesa do cara, como às vezes o próprio Pep Guardiola também fica, ok? Acaba acontecendo. Quando a gente vai pra uma parte de análise tática do que rolou em campo, o Chelsea indo com 4-2-3-1 também, mas é óbvio, a execução do Chelsea é completamente diferente. O que a gente vê na prática é um 3-1-5-1 ou um 3-2-4-1. Na maior parte do tempo foi o design que eu acabei vendo ali em campo. Alguma variação ali de 4-1-4-1 também em alguns momentos que Curelha descia pra linha de zaga. Basicamente isso, a proposta do Chelsea é de sempre, fazer um jogo de controle, com acionamentos rápidos, com aqueles passes que quebram as linhas e tudo mais, e esse aí é o grande problema. Porque o Ipswich Town vai pra campo ali com uma espécie de retranca, onde em vez de ter duas linhas densas, né, separadas em campo, que você quebra a primeira linha pra ir pra segunda, eles quase que unem essas duas linhas pra formar uma linha, quase que uma linha mais grossa, né, de 8 jogadores ou 9, basicamente. Então você vê o time do Ipswich Town, ele todo baixo ali, todo compactado num bloco único ali embaixo, tirando todo o espaço da nossa criação ali, então nenhuma bola entrava entre as linhas. A gente viu muitas vezes jogadores jogando a bola e batendo em algum jogador do Ipswich Town e não indo pra lugar nenhum. A gente vê muitas vezes algumas jogadas que poderiam encaixar, mas sempre tinha um jogador em cima ali da jogada. Eu já sabia que quando eu vi esses pontas aí, eles iam mais marcar qualquer outra coisa, né? São pontas que a proposta deles vai nessa casa mesmo. Esse foi um resumo do jogo do Ipswich, cara. Eu não vi nada de super impressionante no jogo deles, apenas uma execução defensiva muito boa. Foi do primeiro ao último minuto. A dedicação física também em campo foi impressionante, né? Foi um time que correu muito, foi um time que se dedicou muito fisicamente ao jogo. Um time que, cara, do primeiro ao último minuto não desistiu. Enzo Maresca, na entrevista coletiva pós-jogo, ele falou, né, que o Chelsea talvez não tivesse tão bem fisicamente. Isso explica também um dos motivos porque Madueke que não jogou um dos jogos aí que teve, né? Talvez a condição física do time não esteja muito legal por causa da reta final. Muitas partidas, né? Porque o Chelsea acaba jogando mais partidas que esse time. Tem competição europeia e tudo mais, enfim. Parte do processo, né? O que a gente viu é que esse plano funciona contra o Chelsea. O Fulham utilizou, o Everton utilizou, o Brentford quase fez algo parecido com isso, mas tem funcionado, cara. Essa linha densa que eles colocam na entrada da área, tirando espaço de Palmer, tirando espaço de Nkunku, tirando espaço de qualquer pessoa que tenta chutar de fora da área ou tentar criar uma jogada, acaba sendo uma dor de cabeça. A gente tem Nkunku sendo utilizado ali na camisa 9, em teoria, né? Na prática não é. Eu vou colocar o mapa de calor de Nkunku e Nicolas Jackson para vocês verem que tem uma diferença. Ou joga mais no lado de campo e quando ele tá em campo, o Palmer ele sobe um pouco mais para ataque. O Palmer joga mais lá em cima. Só que nesse jogo, quem eu vi jogando mais em cima foi João Félix, o que foi bem esquisito, por sinal, ok? Eu não esperava isso, eu esperava que ele deixasse Palmer na cara do gol. Em alguns momentos de Enzo Maresca que eu me questiono por que ele sacrifica o nosso melhor jogador, sabe? Particularmente não entendo. E eu sei, o jogo tava apertado, é legal dar a bola no pé de Palmer pra ele solucionar, só que, cara, João Félix tava sendo tão efetivo jogando um pouco mais baixo, eu não vejo por que ele jogar tão alto nesse jogo, tá ligado? Eu senti que foi um erro essa escolha que ele teve, eu acho que custou bastante pro jogo. Tem algumas jogadas interessantes que a gente pode falar aqui, rolou dentro do jogo, né? Tem uma jogada de Nkunku que quase foi gol, pra quem não viu a jogada, a bola... Ele tentou chutar a bola, ele não consegue direito, assim, chutar mesmo, né? A bola mais acaba batendo na perna dele que ele chutando mesmo, quando a bola bate na trave e volta nele ali, e o zagueiro tava com a perna em cima, então a bola ela prensa e ela vai pra longe. Era uma grande chance, sim, ok? Mas o zagueiro acabou evitando essa chance, né? Porque o chute dele sai e bate no zagueiro. Com certeza ali seria gol se não tivesse aquele desvio no zagueiro, ok? Seria um gol de Nkunku ali, mas felizmente não deu. Pequenas oportunidades ali, janelas de oportunidade em vários jogadores divididos ao longo do jogo, mas a grande chance mesmo
mesmo só teve uma. Que é bem esquisito, né? A gente não deveria produzir tão pouco quanto o Ipswich. Kieran McKinney, ele tem uma proposta que lembra um pouco a de Mourinho, né? Se vocês veem a execução da formação dele, o jeito que ele pensa o jogo, lembra bastante o Mourinho. E não é um dos times que vai produzir muito no ataque, é um time resistente, é um time que incomoda os adversários muito por causa dessa questão física, muito por esse futebol rápido, mantendo algum controle ainda do jogo, ok? Ele tem um controle bom do jogo, é um treinador muito interessante, inclusive. Eu acho que um dos motivos porque ele pode derrotar Enzo Maresca, e talvez esse aqui seja um sinal vermelho bem ruim, ok? Acredite que se for esse o caso aqui, a gente tá ferrado, é que ele já jogou contra Enzo Maresca várias vezes. Como ele já conhece o que Enzo Maresca faz em campo, ele sabe já como cauterar. É um treinador que parece ter essa linha um pouco mais de treinador de mata-mata, ok? Kieran McKinney parece ter essa proposta. E se for o caso, cara, assim, é um problema bem grave. Por quê? Porque significa que os clubes da Premier League podem se adaptar ao Chelsea e Enzo Maresca talvez não tenha uma carta na manga. Foi o terceiro jogo rolando a mesma coisa. E eu entendi porque ele fez essa formação com o Nkunku, ok? Eu entendi. Porque ele queria um ataque móvel, ele queria um ataque que se movimenta e cria dinâmica e aí surpreende o adversário. Essa foi a proposta dele pra jogo. Se quiser questionar a proposta e dizer, não, tá errado, eu preferia que fosse Marquinhos ou falando de tal, tudo bem. Você pode abrir esse questionamento, mas a proposta foi essa. Deu errado, e aí ele no segundo tempo traz Nicolas Jackson, que não faz absolutamente nada. Continuando a mesma coisa. Mas assim, de fato, o que a gente pode ver ali que rolou de diferente da formação com o Nicolas Jackson, aqui que em Nkunku ele consegue fazer uma pressão alta melhor, então a saída de bola piorou pro Ipswich e tal. Estavam dando muito chutão ali que voltava a bola pra gente, mas muitas vezes quando acabava voltando não tinha tanta qualidade na parte de trás. Eu senti que os zagueiros hoje eles faltaram bastante na parte criativa do campo, eles precisam agir nessa parte. Okay? O jogo dependeu demais de rolar a bola pra Caicedo, rolar a bola às vezes pra Enzo Fernandes, rolar a bola pra alguns jogadores. E sinceramente, o brilho que Enzo Fernandes mostrou nos primeiros jogos e em alguns outros jogos na parte criativa, ele tem mostrado cada vez menos. Ele tem colocado lances decisivos, bastantes, ok? Aquele passe de trás pra frente que desbloqueava a marcação, que é pra esse tipo de jogo, ele tem demonstrado muito menos, e eu acho que é exatamente por causa da posição que ele tá jogando hoje. Talvez deixe ele muito, muito desconfortável pro jogo que ele vai se propor em campo. E, de fato, não tem muito o que fazer nessa situação, cara. É falta de encaixe com treinador e elenco. Isso tem ele, né? Não tem outro pra colocar na posição. Antes de começar esse jogo, inclusive, eu postei lá no meu Twitter qual seria a dinâmica do Ipswich quando eu vi a formação. Tava certinho. Inclusive, se você quiser me seguir no Twitter, @ddcorvo, vai estar aí na tela. Vocês vão ver meu perfil, vocês podem me seguir. Quiser ver, inclusive, esse tipo de coisa, né? Eu falei o que ia acontecer. Seria retranca, com contra-ataque, acionando a Mari Hudson na transição pra Liam Delap ferrar nossos marcadores. Exatamente o que rolou o jogo inteiro. A única proposta do Ipswich, inclusive, eu acho que eles iam tentar só bola parada e esse tipo de coisa. É o que um time que nem esse, que não tem um bom elenco, deveria se propor. Cara, o elenco do Ipswich, inclusive, é bom falar. Ele é muito fraco. Bem fraco mesmo, assim, tá ligado? Muito, muito fraco. São poucas as peças aqui que são mais interessantes que qualquer uma do nosso time. Sei lá, eu posso citar Leif Davis, é um jogador melhor que o Curelha, talvez o Zazie. Acho que é nessa casa. Talvez o Mari Hudson seja uma peça melhor que alguns dos nossos pontas. Liam Delap, não sei se ele é melhor que o Nicolas Jackson, pra ser bastante sincero com vocês, ok? Tá em nível ali, mas é essa vibe, o resto todo inferior, entendeu? Então se o Ipswich ganhou esse jogo hoje, não é por causa do elenco, por causa do treinador. O treinador foi muito bem, cara. Realmente, a leitura dele foi perfeita da partida. Eu não senti como se desse pra criar algo em cima do Ipswich, cara. A gente não criou nada, assim, tipo, nada. Teve um resumo, né, do jogo que é o primeiro tempo a gente tem algum volume legal. No segundo tempo a gente não foi nada, sabe? Tipo, nenhuma chance substancial assim que a gente pode falar, pô, isso aqui gerou gol. Teve. Nenhuma peça que veio do banco gerou qualquer impacto, sabe? Eu acho que só o Malu gostou no lugar de Disasi, porque realmente Disasi tava deixando muito a desejar durante a partida. Mas de resto, a gente não vê nenhum jogador que traga qualquer impacto à partida. Nenhuma substituição, nenhuma variação tática que ele poderia trazer pra jogo mudasse esse cenário. Ele simplesmente montou a estratégia que o adversário passado montou e funcionou de novo, sem ter nenhuma coisa pra ele utilizar, sabe? Não tem como não culpar o treinador. Eu juro pra vocês que eu posso tentar achar qualquer outro cenário, mas a culpa é do treinador, velho. Então, cara, pra resumir todo esse assunto, de fato, o grande problema foi a formação, o treinador, o fato de ele substituir e não trazer impacto pra dentro de campo, o fato de não ter muita variação, o fato dele trazer um novo estilo de jogo e mesmo assim não mudar o ataque. E foi isso que foi o grande problema no jogo, ok? Foi por parte do treinador. Não culpo muito os jogadores, eles só executaram o que ele tava pedindo. Inclusive, esse é um problema, porque parece que a mesma fórmula funciona contra o Chelsea. Vamos ver que tipo de solução ele vai trazer agora nessa próxima etapa, lembrando que metade da temporada ela meio que já foi, né? Enfim, cara, e eu vi que a torcida ficou muito brava com os jogadores, né? Vi uma galera culpando praticamente todos os jogadores, né? Todo mundo levou hoje. Eu entendo, né? Você às vezes não entende o que tá acontecendo em campo, você tem alguma visão
meio fora da realidade. Acontece, todo torcedor é fora da realidade. Toda torcida tem algum clubismo envolvido e alguma mística com algum jogador, até um ódio desnecessariamente surreal contra qualquer jogador acontece. Então, de fato, o que eu vi hoje foi isso aí, parte da torcida, culpa de todo mundo, que vender todo mundo e comprar um jogador novo. Se fosse Flávio Caça-Rato aí jogando na posição de Nkunku e Nicolas Jackson, teria sido muito melhor, né? Teria goleado o Ipswich. No final das contas, a gente vê que a bola nem chegou, né? Nem Jackson, nem Nkunku direito, a bola chegou. Agora eu vou falar quem jogou bem, quem jogou mal. Vamos começar aqui pelo Ipswich. Vamos começar pelos jogadores que não foram bem no Ipswich. Eu só não gostei dos dois volantes, tanto o Morse quanto o Cajute. Acho que o Morse fez algumas faltas que eu achei bem nada a ver, desnecessário. Nada funcionou direito assim pra eles, tá ligado? O Cajute errando muito passe e tudo mais. Bem fraco nessa parte. Cumprindo a função, né? Mas bem abaixo do resto do time. Quem jogou bem do lado deles, eu tenho que falar aqui do goleiro. Eu achei o goleiro maravilhoso, o tal do Altun. É um goleiro que não é tão bom assim. Eu acompanhei as partidas do Ipswich esse ano inteiro, né? Acompanhei a primeira contra o Liverpool e muitas outras. O goleiro aí não é muito seguro não, mano. Mas hoje ele resolveu virar um Neuer, né? Fez boas defesas, inclusive, cara. Chute de palma e tudo mais. Na zaga, o tal do Greaves, que tirou algumas bolas ali difíceis. Leif Davis na lateral foi muito bem também. Muito numa linha de encher o saco mesmo, tirar espaço. Marcou muito bem o nosso ponta. Falo de Burns, o ponta direita deles, que marcou muito bem. E o Mari Hudson foi perfeito, cara. Ele fez a transição direitinho, fez um gol, tudo mais. O melhor jogador da partida, o MVP desse jogo, né? Liam Delap. Maravilhoso aí o moleque da base do City. Como o cara da transmissão falou, né? O futuro da Inglaterra. Concordo com ele. O moleque tá voando. E eu acho que vai ser um grande jogador aí. Se o Chelsea também quiser contratar ele, não vejo problema, ok? É um moleque com futuro pela frente aí. Que já tem experiência na liga, né? Tem bastante experiência, já conhece a Inglaterra. Tá bem habituado como tudo funciona. Bom, cara, no Chelsea, nos que jogaram mal, eu não gostei de ninguém da linha de zaga. Todo mundo, pra mim, foi mal. Todos, até com o Cucurella. Pra mim, a produção foi muito baixa. Principalmente um específico que mais pra frente eu vou falar, ok? Aqui você tá no ataque, eu acho que a partida de Madueke foi muito ruim. A pira dele é ganhar os duelos, é fazer o impossível, é criar causa em campo. E ele criou muito pouco. Bem no início ali, depois surgiu mais nada. Com ele marcou alto bem. Essa parte realmente de defesa foi perfeito. Mas a parte criativa e a parte de gols ali ficou bem abaixo. Poucas bolas chegou, mas ele é um cara que ele é feito pra criar as próprias jogadas, né? Ele é feito pra ter o 10 ali, que vai criar uma jogada impossível, e ele não fez nada disso hoje. Então, de fato, não tenho como dizer que a partida dele foi boa, porque ele não entregou a própria proposta que ele tem, que é de ser esse cara. E foi bem abaixo nessa parte aí, e gerou algum lance aqui ali, aquela bola na trave mesmo, foi uma falta que ele conseguiu e tudo mais, mas pouca coisa, cara. Eu acho que agora eu falo do pior da partida, pra mim o pior jogador do Chelsea, Zazie. Eu deixei ele por último aqui pra falar, porque, cara, foi terrível a partida dele. Assim, o narrador, toda vez que ele tocava na bola e ele ia fazer um passe, eu não sabia se o narrador ia falar que a bola chegou no cara ou Zazie erra mais um passe. Era nessa vibe aí. Ele errou muito passe, principalmente no segundo tempo, e um dos gols vem disso aí, né? E aí a gente tem o outro gol, que foi uma polêmica ali do pênalti e tudo mais. Eu não achei pênalti, sinceramente. Você achou, tudo bem, mas eu não achei. Achei que foi Miguel ali, Delap se jogou, né? Fez o certo. Cavou o pênalti. A arbitragem horrível da Premier League foi lá e marcou aquele pênalti. Pra mim o contato foi muito pequeno. É tipo você tocar num cara e se jogar no chão e ver que é falta. Dos que jogaram bem eu cito o Felipe Jorgensen. Sim, ele fez um pênalti, mas a defesa dele foi muito boa. Muito boa mesmo. Acho a partida dele legal. Os passes, a defesa, tudo. Geral, muito bom. E o pênalti, cara, eu não vou contar, mano. Desculpa, eu não vou contar não, mano. Tipo, não tem nada a ver essa porra, mano. O cara encostou a perna, ele ia fazer o que com o pé dele, tá ligado? Arrancar misticamente, tá ligado? Atravessar o cara, ele vai virar o óbito do Naruto. Pelo amor de Deus, cara. A perna encostou no maluco, ele se jogou no chão igual um palhaço. Se jogou feião, inclusive, né? O time todo errado. Uma jogada bem simulada, assim, feia, tá ligado? E a arbitragem da Premier League ainda comeu esse reggae, mano. Enfim, cara. Aqui eu falo dos outros que jogaram bem, né? Cito os dois volantes, Caicedo e Enzo Fernandes. Acho a partida dos dois boa. E no geral, assim, estavam acima da média do resto do time. Produziram alguma coisa, foram bem na defesa, principalmente Caicedo. E por último, Cole Palmer, cara. Pra mim foi o melhor jogador que a gente teve em campo de novo. A assistência dele não saiu e o goleiro foi muito bem em algum chute dele. Então, foi complicado, cara. Muito pouco espaço pra trabalhar e no pouco espaço ele criou alguma coisa. Foi legal a partida dele, mas, cara, difícil. E aí você deve estar se perguntando, e você não vai falar de João Félix? Não vou falar nada de João Félix, cara. Ele fez algumas merdas, fez algumas jogadas boas também. O gol, inclusive, não fosse um impedimento ali, que foi milimétrico, né? Impedimento ali bem na linha, teria sido um golaço também. E a partida teria sido completamente diferente, né? Você ia falar, pô, ele jogou bem, né? Tá vendo como não faz sentido? Eu vim aqui falar que o jogador jogou mal só porque a partida não foi boa, tá ligado? A partida do time não foi boa, não dele. Ele gerou jogo, gerou algumas jogadas, aí fez algumas cagadas, perdeu algumas bolas, normal. É o jogo de risco que ele corre, assim como o Palmer também vai perder bola, assim como todo mundo. Não existe essa do cara jogar sobre risco ali, tentando criar jogada e não errar. Eu não cito o João Félix de maneira negativa, ok?
A partida dele razoável. Dentro das dificuldades que a gente teve, foi razoável. Enfim, cara, o vídeo de hoje é isso. Eu acho que ele vai terminar por aqui. Já sabe o que fazer, né? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like. Outra forma que você tem de me ajudar aí na aba de comentários, na opção de hype para o vídeo. Se quiser também compartilhar esse vídeo com alguém, da hora. Cara, eu não vou falar mais nada de Esmaresca, cara. Assim, a batata dele tá assando, é a única coisa que eu falo pra vocês, ok? Não vou pedir a cabeça dele também, porque o trabalho dele até aqui tá muito melhor que a expectativa. Quem viu meu vídeo de pré-temporada aí das previsões, eu coloquei bem mais embaixo. Achei que a gente teria bem mais dificuldade. Então ainda tá na margem de erro pra mim. Vou começar a pedir a cabeça dele se a gente continuar nessa sequência bizarra de derrota, né? Vai que o Manchester City volta a ganhar e a gente começa a perder no lugar deles, né? Vai que as coisas voltam normal, né? Tá indo pra essa casa aí, tá ligado? Se a gente continuar desse jeito. Perdeu pro último colocado. Lembrando que no meu vídeo de pré-temporada eu falei que o Ipswich ia fazer esse tipo de coisa. Inclusive eu falei que ele podia tirar jogo do Chelsea. Eu tinha avisado lá. Eu sei que esse time é muito bem treinado, cara. Assim, é um saco enfrentar esse cara. Enfim, cara, eu termino por aqui. Obrigado a presença de você que chegou até aqui. É isso. Tchau.